Todo mundo precisa de alimento para sobreviver. O que as pessoas estão esquecendo hoje é que não é só alimento material que eu preciso para sobreviver. Você também precisa de alimento espiritual. Muita gente está se esquecendo disso hoje. Então, tem muita gente que acha que para se manter vivo, basta eu me alimentar bem, ter uma saúde boa, lutar por ter uma saúde boa. Mas e a saúde da alma? O ser humano hoje se esqueceu de que ele é corpo e alma. E se o corpo precisa se alimentar, a alma também precisa se alimentar. E entre o corpo e a alma, eu te garanto, o mais importante é a alma. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 6, versículo de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Veja, Jesus deu de comer. Aqui é alimento para o corpo, tá? Alimento para o corpo. Ele alimentou 5.000 homens. Tirando mulheres, tirando crianças, alimentou muita gente. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado às outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Gente, preste atenção nessa palavra de Jesus. Esforçai-vos. Veja, assim como nós precisamos de esforço para ter o alimento na mesa, todo mundo precisa trabalhar, precisa ter esforço. O alimento espiritual é a mesma coisa. Esforçai-vos pelo alimento, esforçai-vos não pelo alimento que se perde. E veja, o alimento físico, humano, ele se perde. Você come ele, acabou. Como o próprio Jesus fala, você come e depois ele vai para a fossa. Se perde. Não permanece com você. Claro, traz alguns nutrientes, vitaminas, aquela coisa toda, mas com o tempo se perde. Mas o alimento que permanece até a vida eterna. Então veja, o alimento espiritual, ele permanece com você até a vida eterna. E quem te dá esse alimento? E que o Filho do Homem vos dará. Jesus está falando para a gente se esforçar por este alimento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus já havia dito isso para o diabo. Não é só de pão, não é só de matéria que você vive de coisas espirituais também. Então isso que o mundo está esquecendo, você não vive só de trabalho, você não vive só de faculdade, você não vive só de coisas materiais, você precisa de coisas espirituais, alimento espiritual. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo de 32 a 34. Mas ele lhes disse: tenham um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: preste atenção, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Veja, o que é comer deste alimento espiritual?
é fazer a vontade de Deus no dia a dia da sua vida. Toda vez que você faz a vontade de Deus no dia a dia da sua vida, você está se alimentando espiritualmente. É cumprir a obra de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de 19 a 20. Cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Tem gente que só tem prazer no que é terreno, o Deus deles é o ventre. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem gente que só pensa em coisa da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Por fim, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Quem fica interessado só nas coisas da terra, não vai comer da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Quando você se alimenta de coisas espirituais, ou seja, quando você procura fazer a vontade de Deus, quando você procura fazer a obra de Deus, quando você procura rezar, isso te possibilitará um dia comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu preciso de alimento espiritual. Eu preciso de alimento espiritual. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.